pessoal, estou aqui para resolver uma questãozinha de química com vocês, então bora começar além da questão. Analise o diálogo expresso na charge. Então quando você começou a perceber que poderia ser hidrofóbico? A hidrofobia é uma característica de moléculas que. Então bora interpretar um pouquinho essa charge. A gente tem aqui desse lado, né? O bonequinho que está calado é um hidrocarboneto, certo? Vocês veem que ele é puramente um hidrocarboneto, ele não tem nenhum grupo funcional ligado a ele, nenhum átomo diferente de carboidrato, de carbono e hidrogênio. Logo, a gente tem que os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Eles não possuem nenhum átomo que traga uma diferença de eletronegatividade para o composto e com isso traga a polaridade, né? Termine na formação de um polo, que é diferente, né, desse átomo, desse composto que está do outro lado. A gente tem que ele tem vários grupamentos hidroxilas aqui, ele tem um heteroátomo, então a molécula dele é completamente polar. Ela tem vários compostos mais eletronegativos que o carbono e que o hidrogênio, que nesse caso aqui é o oxigênio, que é super eletronegativo, que vai trazer polaridade a essa molécula. Então, ele trouxe esse átomozinho, esse composto que é polar, ele faz a seguinte pergunta para o outro composto. Quando que você começou a perceber que era hidrofóbico? E o que é ser hidrofóbico? Hidrofóbico vem, né, de fobia, o fóbico vem de fobia, e o hidro vem de água, ou seja, é uma fobia relacionada à água. Na química, quando a gente usa hidrofóbico, é para dizer que um elemento, né, um composto, ele não possui afinidade pela água. Afinidade pela água. Então, isso que significa ser hidrofóbico. Ele não possui afinidade por um composto. E aí, compostos polares, né? Quando um composto ele é polar, ele vai conseguir ser dissolvido por um semelhante a ele, ou seja, por outro composto polar. Compostos apolares conseguem ser dissolvidos por outros compostos semelhantes a eles, ou seja, outros compostos apolares. Então, por que que a água não se dissolve, né? Não se solubiliza em óleo, por exemplo, ou em compostos advindos do petróleo, hidrocarbonetos? Porque eles possuem polaridades distintas. A água é polar e o hidrocarboneto ele é completamente apolar. Então, eles não conseguem se solubilizar. Dito isso, bora para as alternativas. A hidrofobia é uma característica de moléculas que, letra A, possuem baixa solubilidade em solventes apolares. A hidrofobia significa que aquele composto possui baixa solubilidade em um composto polar, como a água, né? Ele é hidrofobia, ou seja, ele apresenta fobia com a água, ou seja, ele não tem afinidade pela molécula da água. Ou seja, ele não tem afinidade por moléculas polares. Logo, a letra A está errada, né? Letra B. Apresenta um momento dipolar resultante elevado. Errado também. Moléculas hidrofóbicas, elas são apolares. Moléculas apolares, elas possuem um momento dipolar baixo ou zero. Porque o que significa um momento dipolar? É a diferença entre as cargas, certo? Ou seja, aquele composto, aquela molécula, ela tem uma diferença muito grande entre as cargas positivas da carga negativa. Ou seja, por exemplo, moléculas que possuem o oxigênio, não via de regra, mas quase sempre é um composto muito eletronegativo. Então, ele vai apresentar um momento dipolar resultante elevado. Mas nas moléculas apolares, a gente não tem essa diferença de eletronegatividade. Logo, a gente não vai apresentar um momento dipolar resultante elevado. Na maioria das vezes, esse momento dipolar resultante ele vai ser zero ou ele vai ser muito, muito baixo. Então, decorem, moléculas apolares, elas vão apresentar um momento dipolar resultante zero ou próximo a zero. Moléculas polares ou fortemente polares, elas vão apresentar um momento dipolar resultante elevado, porque ela vai ter uma eletronegatividade maior, ou seja, ela vai ter uma maior diferença entre as cargas, entre os valores de cargas negativas e positivas, certo? Então a letra B também está errada. A letra C, forma as misturas heterogêneas quando adicionadas a derivados de petróleo. E isso é errado, porque o que foi que eu falei no começo? Os derivados de petróleo, né, eles são formados por hidrocarbonetos, logo eles são substâncias apolares. Quando a gente adicionar uma substância apolar a outra substância apolar, semelhante vai dissolver semelhante. Então, as moléculas apolares, elas apresentam uma boa solubilidade quando adicionadas a derivados de petróleo.
Essa alternativa está errada. Letra D. Interagem entre si por meio de forças de dispersão de London. Quais são as dispersões de London? São interações que vão ocorrer, né, aquelas que a gente conhece como dipolo, né, vão ocorrer entre moléculas apolares, certo? São interações fracas, já são ligações fracas, mas ela ocorre entre moléculas apolares, que é o caso da questão. Quando eu tenho uma molécula que ela é hidrofóbica, então, consequentemente, ela é uma molécula apolar. Ou seja, ela vai interagir, né, entre si, entre outras moléculas entre outras moléculas apolares, por meio de interações, né, forças de dispersão de London. Então, a alternativa D está certa, né, nosso gabarito. E a alternativa de letra E, ela fala que apresentam baixa reatividade com a água. E aqui a reatividade não significa solubilidade, certo? Então, não tem uma relação sobre isso de reatividade. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até uma próxima resolução.